E aí, diante desse contexto todo, desse cenário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, desmarcou aquela reunião que estava agendada entre os chefes dos poderes, né? Tinha sido marcada lá no dia 12 de julho, todos lembram, diante daqueles primeiros ataques, primeiros não, né? Mas de alguns ataques um pouco menos ácidos do presidente ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas. A gente separou um trecho do que disse o presidente do Supremo sobre esse cancelamento da reunião entre os chefes de poderes. Vamos ver. O presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Josias, e essa resposta firme do presidente do STF ao presidente da República, Jair Bolsonaro? Olha, com essa opção preferencial que fez pela guerra, uma guerra pela guerra, que não leva a nada, o Bolsonaro conseguiu produzir a mais expressiva crise entre poderes desde a redemocratização do Brasil há 36 anos. E não há, por hora, a perspectiva de resolução, o que é uma pena, porque o Brasil tem muitos problemas para resolver, né? Um país que tem mais de 500 mil mortos por Covid, tem quase 500 milhões de desempregados, não precisava de um problema novo, né? Sobretudo um problema vazio. Com atraso, o Judiciário passou a tratar o Bolsonaro, o chefe do Executivo, como uma ameaça à democracia, passível de punição. E os dois lados continuam esticando a corda. O Luiz Fux, o presidente do Supremo, ele parece ter aprendido que o caso do Bolsonaro é de camisa de força, não é de tranquilizante, como ele supunha ao propor a realização de uma reunião pacificadora entre os presidentes dos três poderes. Ele fez essa proposta há 25 dias. O Fux chamou para uma conversa, ao meio-dia desta sexta-feira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Reunião fechada, longe dos refletores, mas não é difícil de supor que o desejo do presidente do Supremo é o de conferir até onde o Augusto Aras planeja deixar que o melado escorra, oferecendo blindagem a um presidente que merece processo. Pela Constituição, cabe ao Augusto Aras, que é o chefe da Procuradoria, converter em denúncia as provas que, eventualmente, o Supremo colecione contra o Bolsonaro nos inquéritos que correm contra ele na Suprema Corte. E quanto ao Bolsonaro, além de reiterar as críticas ao sistema de votação eletrônico, os ataques aos ministros Barroso e Alexandre de Moraes, ele passou a ameaçar agora agir fora dos limites da Constituição, que é um eufemismo para o golpe, né? E na noite passada eu soube que o Bolsonaro, nas suas conversas privadas, voltou a namorar a tese segundo a qual as Forças Armadas têm a atribuição de moderar os conflitos entre os poderes. Ele alega que o artigo 142 da Constituição autoriza que, em caso de crise institucional, qualquer um dos três poderes podem requisitar a atuação das Forças Armadas como um poder moderador, capaz de restaurar a lei e a ordem. Isto é uma grande tolice, isso já foi classificado, inclusive, no Supremo como um terraplanismo constitucional, mas o presidente volta a esgrimir essa tese. Então, a impressão que se tem hoje é que, do ponto de vista político, o Bolsonaro, mantido esse comportamento, vai acabar se tornando um candidato favorito a transformar um adversário da terceira via, que é hoje inexpressiva, em candidato favorito a chegar ao segundo turno contra o Lula. E, do ponto de vista prático, alguém vai sair desmoralizado dessa guerra, desse cabo de guerra, né? O Supremo, se relaxar na sua disposição de levar adiante os processos que correm lá contra o Bolsonaro, e são 3, há outros no TSE, se o Judiciário recua, desmoraliza-se o Judiciário. Se o presidente mantém esta sua pregação a favor do golpe, desmoraliza-se o presidente.
E se isso tudo acabar em nada, aí vem a pior das alternativas, que é a desmoralização do sistema político brasileiro e da própria democracia do país. Pois é. Ô, Josias, tem essa reunião, então, marcada entre o presidente do Supremo com o Procurador-Geral da República, né, para hoje, meio-dia, os dois devem conversar. Estava vendo aqui a CNN, a Basília Rodrigues conversou até com o Augusto Aras, perguntou para ele sobre o alinhamento dele com o presidente, e ele disse para a Basília que ele não é alinhado com o presidente, mas é alinhado com a Constituição, foi a fala do Procurador-Geral da República. Como é que você está aguardando esse encontro? Algo pode mudar depois dessa reunião aí entre os dois, Fux e Aras? Não creio que mude, viu, Diego? Mas essa declaração do Augusto Aras é risível, né? Ele não convence nem aos seus próprios pares, né? Algo como 3 dezenas de procuradores já, inclusive, assinaram manifesto, já divulgaram um pedido público para que o Augusto Aras agisse contra o Bolsonaro. O Bolsonaro está afrontando a democracia brasileira. E o Augusto Aras, como chefe do Ministério Público, defensor do interesse da sociedade, já deveria ter acionado o presidente. E ele se finge de morto. Daí essa conversa com o Luiz Fux. O Fux quer entender até onde o Aras vai fornecer blindagem ao Bolsonaro. Se a democracia brasileira pudesse ser levada a sério, o Congresso Nacional, que deve uma palavra sobre essa crise institucional, até agora os presidentes da Câmara e do Senado não disseram nada sobre o que está acontecendo. Se a democracia brasileira pudesse ser levada a sério, como disse, o Senado rejeitaria a indicação do Bolsonaro para a permanência do Aras na chefia do Ministério Público. O presidente reconduziu o Aras, mas cabe ao Senado aprovar ou não essa recondução. E no ambiente que nós estamos vivendo, com o perfil que o Augusto Aras exibe, que é o perfil de um procurador que não tem vocação para procurar, a essa altura o Senado deveria elevar a sua estatura, rejeitando a indicação do Aras e forçando o Bolsonaro a indicar outro personagem. Mas isso, como sabemos, não vai acontecer.